De oestegoiano.com.br, Diogê Notícias, nosso endereço no Instagram. Aqui estamos mais uma vez, sempre como de hábito, toda quinta, 13 horas, a live. E sempre com alguém importante da cidade, alguém que é liderança, alguém do meio político, ou do meio social, ou à frente de entidades. E hoje nós estamos aqui com o padre Pablo Henrique, ele que é o pároco da paróquia São Paulo VI. Ele é o nosso entrevistado exatamente hoje porque estamos em Semana Santa. Hoje é Quinta Santa, é a missa de lava-pés, a última ceia, e ele é o nosso entrevistado para falar de Semana Santa, mas também para falar sobre as convicções que o padre tem. Padre, um prazer receber o senhor aqui. Boa tarde. Boa tarde, Alessi. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Para mim é uma alegria essa oportunidade de a gente conversar um pouco mais, o povo me conhecer um pouco melhor, né? Tem muita gente que me conhece de ouvir falar, mas não me conhece do que eu falo, né? Muito bem. Para mim é uma alegria estar aqui. Obrigado de coração. E o padre é muito benquisto em Porá, ele chegou há pouco tempo e já conquistou aí o coração de muita gente. Padre, a gente inicia falando de Semana Santa, que o momento é esse, quando aflora-se, né, nessas ocasiões de Semana Santa, aflora-se mais aí o sentimento de religiosidade. E as três paróquias da cidade de Porá, elas estão com programação. Nos fala da programação da paróquia, na qual o senhor está à frente, que é a paróquia São Paulo VI. Como é que está a Semana Santa? A gente já começou, né, com o Domingo de Ramos, que foi maravilhoso, foram uma participação muito boa. Ontem tivemos a procissão do encontro, que também, no meu ponto de vista, superou as expectativas, não só em quantidade de pessoas, mas pelo conteúdo em si. Hoje nós temos a missa de lava-pés, às 19h30 lá na paróquia, uma missa muito significativa. Para quem não sabe, dos 4 evangelhos, só São João que não conta sobre a instituição da Eucaristia, mas ele conta do lava-pés, né? Ele substitui a instituição, ou seja, fazendo a ligação da Eucaristia com o serviço, né? Que a verdadeira autoridade está no serviço. Então ela é muito significativa, até porque também Cristo antecipou a ceia para quinta-feira e deixou só o cordeiro da ceia judaica sem ser oferecido, porque ele seria o próprio cordeiro, né? Tem um significado muito, muito forte na igreja. Amanhã, hoje, depois da Santa Missa, a gente vai fazer o translado do Santíssimo para colocar lá no salão, para ficar em adoração a noite inteira. 5h30 da manhã, para quem quiser, tem via sacra. Às 10 horas também tem outra via sacra dentro da igreja. Às 15 horas a gente faz a celebração da paixão com a adoração da cruz. Como funciona? Não tem a instituição da Eucaristia, é o único dia do mundo que não se celebra missa, mas se faz a comunhão, né? A gente está lá, a gente faz toda uma adoração. É muito bonito quando o padre chega e se prostra diante da cruz, com um sinal de humildade. E essa adoração da cruz, que é, na verdade, o meio pelo qual Cristo escolheu para nos salvar. Às 19 horas, lá na paróquia, nós vamos ter a primeira encenação da paixão pelo teatro da paróquia São Paulo VI, que estão muito empenhados, os meninos estão trabalhando com muito ensaio, acho que vale a pena participar. Amanhã nós temos, sábado, nós temos a Vigília Pascal às 20 horas, seria a celebração mais importante do ano. Eu peço encarecidamente para todo mundo participar, né? E no domingo de Páscoa, os horários normais, que é 9h30 da manhã, a missa, e 19 horas. Com um parênteses aí, que a missa das 19 horas, o teatro vai fazer, antes de começar a Santa Missa, uma 15ª estação, que é a ressurreição de Cristo. Então, é uma Semana Santa muito rica, muita gente rezando, opções para rezar, passar a noite em claro lá, quem quiser, ou ir de madrugada a rezar, sei que tem uma intenção particular, que realmente seja uma Semana Santa que mude os corações, né? Que haja conversões. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma programação bem à altura de que Deus merece, né? De fato, Semana Santa é um momento importante do catolicismo. Padre, e nessa Semana Santa conclui-se também a campanha da fraternidade desse ano, que tratou de algo importante, que é a educação. O tema foi Fraternidade e Educação e o lema Fraternidade com Sabedoria, que ensina com amor. O objetivo foi promover, da realidade educativa a partir da luz da fé cristã. Padre,
entre os fiéis, foi possível levar uma mensagem para que cada um exija mais do governo com relação a uma educação melhor? Nós estamos lá com um grupo de estudos desse tema da educação, mas não só para a Quaresma, a gente está preparando, porque a educação se faz a vida toda, na verdade, né? E nós estamos com alguns projetos na questão de educação, mais no sentido de tentar elucidar alguns professores, né? E também na questão da educação da própria fé. Hoje se criou muito um preconceito sobre religião e outras áreas da sociedade. Então a gente está podendo fazer, ainda nós estamos na fase de fazer grupos, alguns em oração, para a gente trabalhar o ano inteiro essa educação, porque só a Quaresma não é... E também tem a questão da Quaresma em si, de toda a conversão, porque para mim é um dos pontos mais cruciais hoje, né? Muita gente se perde por não conhecer, a falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. E às vezes também ensina algo que não é aquilo que é o ideal. Então nós estamos aí trabalhando isso aí, então já fez as celebrações, a abertura, tudo, mas a gente planeja trabalhar grupos praticamente o ano todo. De forma permanente. Permanente. Porque de fato o assunto educação realmente merece fazer uma igreja presente. Estamos com o Padre Pablo Henrique, pároco da paróquia São Paulo VI, ele é o nosso entrevistado nessa live. E Padre, a paróquia que o senhor assumiu em Porá, no Jardim Arco-Íris, é naquela que é chamada até hoje por alguns como a Igreja do Padre Viro. Essa paróquia cresceu muito, foi uma explosão de adesão de membros, de alguns que passaram a se interessar pela frequência à igreja e de outros que migraram de outra paróquia para lá. Aqui o senhor atribui esse êxito, esse sucesso no número de fiéis que a paróquia conseguiu nesses últimos 3 anos e meio. Então, é difícil falar, porque quando a gente fala em paróquia, não existe questão de sucesso. Eu vejo assim, primeiro, a própria região ganhou uma possibilidade de ter mais acesso aos sacramentos, à Santa Missa. Isso fez com que a própria região pudesse, pouco a pouco, ganhar o hábito de ir frequentemente à missa, agora tem missa diária, de confessar, né? Da minha parte, o que eu tento fazer ali, aqui a gente tem alguns paroquianos, primeiro, mostrar que o padre é fraco como todo mundo, cresce humanamente, espiritualmente como todo mundo, o padre, porque às vezes tem uma ideologia que o padre quando ordenado está pronto, na verdade, né? Então o povo tem uma certa verdade comigo, de falar o que pensa, às vezes até fazer uma correção, e ao mesmo tempo tentar passar também o que é o ministério sacerdotal, né? Que é essa ordenação que eu recebi, que é para serviço do povo. Então, uma coisa bela da paróquia que eu vejo é que eles têm total liberdade comigo. Você vê os jovens mesmo falar comigo, eles puxam a orelha, brigam, padre. E quando estão na confissão, na missa, respeitam fortemente, buscam os sacramentos, não tem aquela questão de se sentir... Tudo bem que algum ou outro tem vergonha, mas a grande maioria não tem problema nenhum de abrir o coração, né, de se abrir comigo. E o que eu ouço de testemunho, muitas vezes, que eu penso que pode estar ajudando, é que muitos dizem, padre, eu gosto porque o senhor é gente como a gente, né? O senhor erra, o senhor não tem medo de falar que erra, e isso me dá uma paz, porque às vezes eu fico pensando que tem gente que já está pronto, e na verdade não. E desde o início também, vocês sabem que eu vim de outro mundo, então a minha experiência com paróquia é muito pequena. No início eu errei muito, não sabia muito bem como lidar com a paróquia, e desde o início eu pedi ajuda aos leigos que já tem, né? E até hoje funciona bem, os leigos conseguem ter uma certa comunicação comigo e ao mesmo tempo uma certa independência para tocar, para não ficar travado, né, centralizado demais. Bem, e principalmente, todo mundo acha que tem, claro, infelizmente, uma homilia, por exemplo. Vem gente que às vezes não convive comigo.
E é muito difícil para o padre você falar numa homilia sobre pecados, sobre erros, e eu que uso muito casos concretos, exemplos concretos, é muito difícil na homilia fazer o povo entender que quando eu estou falando de pecado, eu não estou falando do pecador, né? No sentido de não acolhê-lo. E hoje eu melhorei muito, em uma cidade pequena, igual Itorá, é melhor para a gente aprender, porque o retorno é muito rápido, né? Então, eu já tento melhorar hoje como falar, para não dar o entendimento que eu estou expulsando a pessoa que está em pecado, né? Porque, na verdade, o meu sonho é dali encher de máximo de pecadores, de problemáticos, né? Porque ali é o lugar, se tiver algum lugar que tem que estar, é ali. Mas, infelizmente, numa homilia, tudo bem, repito, hoje eu tento, mas mesmo assim é quase impossível você conseguir mostrar ao mesmo tempo o pecado, denunciar, mas falar que está acolhendo com o pecador, né? Então eu não consigo. Claro que muitos entendem, nos meus atendimentos eu vejo, padre, eu estou com esse problema e não consigo sair, me ajuda, né? Mas eu sei que errei, às vezes eu falei alguma coisa e não deixei explicado mais profundamente, e alguém pode ter entendido que eu estou excluindo uma classe de pessoas que pecam. E na verdade, como é que eu vou excluir se eu sou um dos grandes pecadores, né? Então, assim, mas é uma arte. Eu confio tudo na misericórdia de Deus. Uma das coisas boas que tem é que quando eu termino alguma coisa, eu falo, Senhor, agora o Senhor está nas suas mãos, né? O que eu pude fazer, errei nisso, tiro um bem desse erro que eu tive, e a gente vai caminhando, errando e acertando, né? Algumas pessoas que às vezes ficam chateadas têm a oportunidade de falar comigo e depois outras não, infelizmente, né? Mas eu acho que isso faz parte da vida. O fato é que tem dado certo, né? A paróquia que o senhor assumiu 3 anos e meio atrás, ela cresceu muito, e a gente vê por onde anda nessa cidade, assim, um aplauso para o padre, a forma que o padre está atuando aqui como liderança política. E o pessoal gosta tanto que quando eu anunciei que o padre vinha aqui, alguém já falou, eu vou dar um presente para o padre. De tal forma, padre, que no final dessa entrevista tem um presente para o senhor. Padre, o senhor está, portanto, 3 anos e meio, pô, é pouco tempo, mas o senhor chamou muita atenção nesse pouco tempo com um comportamento também diferente. O senhor é tido como um conservador, diferente de muitos do clero que são liberais. Diante disso, uma pergunta: ser conservador, padre Pablo, tem mais a ver com uma correta conduta religiosa? Hoje, depois desses 3 anos e meio, eu tenho muito medo de fazer categorias, né? Conservador. Porque hoje, depois mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, existem pessoas que estão controlando por trás desses termos, né? E isso tem confundido muita gente de título. Eu prefiro dizer o seguinte, aquilo que eu ensino tem que ser o que a igreja ensina. Isso é um princípio. O que? A opinião pessoal de um padre? A opinião pessoal mesmo de um bispo? Não. O que eu ensino é o que o colégio apostólico, o que a gente chama de magistério da igreja, ensina. Onde que encontra? Catecismo da igreja, os documentos da igreja, né? Então, o que eu diria? Eu sou um padre, até brinco, diante de Deus, eu falo assim, eu quero ser quem mexe com gado que vai apartar gado. Não tem um cavalinho de apartar gado, que antes que a rédea está encostando aliás, tem cavalo que na hora que a vaca vai, ele já vai para... Então, a minha intenção como padre, e diante da igreja, como digo, colégio apostólico e papa, é de ser esse cavalinho. O que a igreja me diz que né? Eu estou seguindo aquele caminho. E aí não interessa que padre seja, que bispo, porque aquilo todo mundo tem que seguir, né? Eu não gosto de colocar também que eu sou isso e o outro padre, porque de repente o outro padre tem outras qualidades diante da igreja, muito maior que a minha, né? E eu, por um lado, porque até aquela regra de ouro, ela vale muito, por exemplo, vale mais fazer do que só falar, né? Eu tento, claro, o máximo a gente trabalhar da cadeia, com os pobres, ajudar.
Mas tem padres que têm trabalhos grandiosos de caridade, né? E às vezes pode ter alguma divergência em algum ponto pequeno, né? Então eu preferiria dizer o seguinte: eu tento realmente ensinar o que a igreja diz. Se eu disser algo que alguém encontrar no catecismo ou nos documentos da igreja que é diferente do que eu falei, por favor me procure, né? Que eu vou imediatamente mudar de ideia, né? Muito bem, falando de costumes, como é que o padre avalia os tempos atuais? O mundo avança para tempos piores em tempos de religiosidade e de moralidade? A coisa está pior ou melhor em termos de costume, padre? E o que dizer desse mundo de sexo livre e de alguns governos no planeta que até legalizam o aborto, além de outras condutas agora permissíveis? Que avaliação o padre faz disso e como é a pregação do padre nesse sentido? Esse é o gargalo da humanidade hoje, né? Existem pessoas bancando essas ideias aí. Depois eu também mais para frente quero aprofundar um pouco isso. Aborto, por exemplo. Se você chega à conclusão, eu como médico, ninguém pode negar que uma criança é um ser humano, né? Até uma prova disso, até algo que a igreja não concorda, que é a fertilização in vitro. Se você consegue fazer um embrião e colocar numa mãe, e ali é um ser humano, se você transfere embriões, então é claro que ali já está um ser humano. E se não fosse, se tivesse algo da mãe ainda, não poderia ser feito isso, né? Bom, é um ser humano, ok, é um ser humano. Indefeso, o mais indefeso de todos. Eu ainda posso, se alguém aparecer com a arma aqui, eu posso ainda tentar correr, passar por cima, ir para cima do cara. A criança não, né? Para quem vê um ultrassom, até tem um caso de uma que se converteu vendo uma que era muito aborto, muito dessa área, e foi pela primeira vez se guiar pelo ultrassom e via que a criancinha retraía a perna dentro do útero e vinha um sugador que ia arrancando a perninha, os braços. Ela saiu vomitando e hoje ela é provida, uma mulher muito famosa aí. E então assim, isso, se um dia nós realmente aprovarmos que isso é possível, acabou, né? A humanidade está destruída, porque se você pode matar um ser humano indefeso, acabou. O que mais você não pode fazer, né? Aí você libera. O povo fala assim: não, mas aqui no Brasil já são liberados. Não, no Brasil a Constituição ela não pune a mãe que foi estuprada, né? Agora que tem risco de vida. É diferente. A Constituição previne que nesses casos é entendível que a mãe, um processo psicológico, né? Ela não deve ser punida, mas não quer dizer que ela está aprovando o assassinato de uma criança, né? Então, da mesma forma, a sexualidade, por exemplo, eu atendo quase semanalmente muitos jovens que foram criados sem pai, ou sem mãe, ou sem ambos, porque foram fruto de um sexo aí livre. Se vocês soubessem a dor que é, né? Quando eu tive os primeiros contatos com esse tipo de criança e adolescente, eu era médico, trabalhava só como médico. Tinha casos que acabava como médico, acabou ouvindo também. Tinha casos que a mãe contava do filho, a dor que ele sentia, às vezes o padrasto humilhava, que eu confesso que já aconteceu de eu sair do consultório e ir para o banheiro chorar. É uma dor lastimável, né? Então, para quem vai fazer um sexo assim, não, mas tem camisinha. Sim, mas veja bem, se você não se controla, em muitos momentos você não vai achar nada ali, né? E depois eu vi um trabalho da Academia Americana de Pediatria que mostra que a área cerebral, por exemplo, de um jovem que cresce sem pai, imagina no Dia dos Pais, por exemplo, né? A área cerebral que é atingida é a mesma de um soco no estômago. Ou seja, seria como se aquela criança sem pai sofresse um soco no estômago 24 horas por dia, né? E dali eu vou acompanhando muitos jovens. Hoje você sabe que o suicídio na adolescência é algo inimaginável, assim, é altíssimo, 13, 14 anos se suicidando, né? E eu pego cada jovem. Outro dia eu peguei uma jovem que se cortava e que já tentou suicídio, e
E o único problema dela é que ela tinha os pais, ela foi fruto não de um casamento, e os pais se casaram de novo. Mas ela não tinha problema com os pais, né? E eu disse, mas por que você quer suicidar se você se dá bem? Ela disse, porque eu penso que eu sou um entrave para a vida dos dois. Porque se eu não existisse, eles seriam mais livres. Eu falei, puxa vida, olha. Eu falei, por que você se corta? Porque o corte dói menos do que a minha alma. Bem, trabalhei com ela algumas falas, explicando. E hoje, graças a Deus, ela está bem, né? Ela voltou feliz, simplesmente pelo fato de entender que Deus a ama e que ela é importante, que ela não é um peso. Então, assim, é muito fácil de querer que, né? Ou então, por exemplo, basta dizer, uma esposa, será que a esposa quer que o marido tenha sexo livre? Ou vice-versa, né? Então, é uma coisa tão óbvia, que está gerando hoje doença na sociedade, que hoje a gente tem que defender o óbvio, né? E tantos outros casos aí. O fato é que hoje nós temos um maior índice de depressão e suicídio de todos os tempos, né? Nunca se chegou a insônia. Eu atendo casos hoje, por exemplo, eu atendimento até o final do mês, como se fosse quase um consultório médico. A grande maioria das vezes é depressão, pessoas que se sentem rejeitadas, né? Até muitos, uma das coisas que gostam de titular a igreja, até eu como homofóbico, muitos são homossexuais, porque não encontram apoio nesses movimentos LGBT, que só querem eles como ativistas. Mas depois, quando a revolução sexual que foi bancada por esse povo, quando tinham HIV, pergunta se eles fizeram uma clínica de HIV. Tudo é igreja católica, né? Ou outras igrejas também. Assim como eles estão tristes, depressivos, eles procuram a mim, porque sabe que encontra amor de verdade. E a igreja, ela é solução, a vivência religiosa é solução para essas questões. Sim, porque, veja bem, se você não tem um pai, como é que você vai substituir um pai? Só com amor maior, né? E aí, por isso que essas crianças, adolescentes, depois de eu ter uma conversa, de explicar, eu falo assim, peraí, agora deixa eu fazer uma oração com você, e abre o coração e sente o amor de Deus. A grande maioria das vezes choram, me abraçam, não querem me soltar, pedem para eu não deixar de acompanhar. Então, porque aí não é simplesmente uma teoria abstrata, eles têm contato com esse amor, né? Um amor que vem de Deus, um amor forte, que na verdade, se Deus permitiu isso, é porque Ele vai tirar o bem. Qual é o bem? Que Ele mesmo vai amar. Se Deus me fez com esse desejo de ser amado, né? Imagina se Ele vai me amar mais ainda se eu não tenho um pai ou uma mãe. De fato. Aí, palavras do Padre Pablo. Padre, e eu quero checar com o senhor algo que eu vi de uma amiga minha que frequentou a igreja do senhor e disse que não voltou lá mais porque não gostou do que ouviu. Essa amiga minha disse que estava na igreja e na homilia o senhor teria dito assim, que o mundo piorou muito a partir de quando a mulher emancipou, saiu do lar e foi trabalhar fora, e com isso vieram problemas familiares, relação de pais com filhos, enfim. Minha amiga disse que ouviu isso do senhor numa homilia. Isso é verdade? É assim? O senhor pensa assim? Olha, com relação a isso, é uma questão muito complexa, né? Primeiro, quando eu digo que a mulher é importante na família, eu não estou dizendo que quem trabalha fora seja menor ou menos importante, né? A primeira coisa que eu quero combater aqui é o preconceito. Esse sim existe, a mulher dona de casa. Existe um grande preconceito. Existe um preconceito tão grande que eu vejo gente que paga o mesmo tanto quase que ganha para trabalhar fora, para cuidar do filho, para dizer que tem trabalho fora, certo? Então, da onde vem esse preconceito? Por que a mulher dona de casa é menos importante do que quem trabalha fora? Por quê? Se a mulher dona de casa é ela que tira as ideias ruins do marido, é ela que educa os filhos na fé, na verdade, é ela que consola, coloca no colo, né? É ela que cuida da casa, é ela que... Por que ela é menor? Por que muitas vezes quando você pergunta para alguém, o que você faz? Ah, eu sou dono de casa, mas eu estou arrumando um emprego. Isso já foi bancado também por alguém por trás, por uma ideia para dizer que a mulher dona de casa é menos importante. A mulher mais importante do universo, que Nossa Senhora, só foi dona de casa, né?
Agora, é claro, outro dia eu fui visitar uma senhorinha aqui na casa dela, que está com câncer, agora já deve ter feito câncer de laringe. Ela foi me contar a história dela, e ela me disse: padre, eu morava na roça, uma senhora já mais velha, morava na roça, tinha, sei lá, 4, 5 filhos, casa de pau a pique, naquela época, você sabe que era muito mais difícil, né? O pai fala que dinheiro, não via dinheiro, o povo ganhava, dava comida, ele trabalhava o mês todo, o cara não tinha dinheiro para dar. E simplesmente o marido teve um infarto. Ela me contando, dizendo assim: padre, eu cheguei no patrão do meu marido e falei: olha, pelo amor de Deus, eu vou bater passe com o meu marido. E essa mulher saía, batia passe, voltava, dava o peito com o menino, voltava para o pai. E assim, ela não tinha nem horário, porque ela tinha que cuidar dos meninos, ela ficava praticamente no passe. Aquilo fui pensando assim: meu Deus, né? Poxa, eu vou falar que isso, a mulher, eu não quero beijar os pés dela. Apesar de tudo, ela teve que trabalhar fora. Quantas mães viúvas que têm que trabalhar para manter os filhos, né? Em hipótese alguma, eu estou indo contra a mulher que tem que trabalhar, porque não tem, né? Agora, a mulher que trabalha fora tem que entender também que a coisa mais importante para ela é ser boa mãe, ser boa esposa, né? Ela não Se pode... o trabalho a faz uma péssima mãe, uma péssima esposa, não adianta nada, né? Nós temos um caso aqui agora de uma juíza de Goiânia, ganhava lá, até ela declarou o salário, 57 mil reais, e se pediu exoneração para cuidar dos filhos, porque ela cristã, não sei se ela é católica ou evangélica, mas ela disse que os filhos, a última voz dos filhos: mamãe, cadê você? Agora, ela pode ter sido criticada por muita gente, né? Por que não? Por que ela sofre preconceito de querer cuidar dos filhos do marido? Eu tenho outro caso de amigos meus, que são um casal médico, que a esposa, ela fez especialização e cuidava de transplante de córnea e ganha muito bem. Quando ela engravidou, ela quis parar por um tempo e depois trabalhar meio período. O marido, vendo que ela ganhava muito bem, falou: não. O sogro falou: não. O que acontece? Ela cedeu. Hoje a filha está com depressão, querendo suicídio, eles separaram, voltou fora. Então, assim, por que esse preconceito? Eu pergunto assim: por que esse preconceito que é dono de casa? Né? A minha mãe é dona de casa, é a melhor mulher do mundo, né? Então, isso que eu combato. Agora, como eu disse, não humilia, meu amigo. Você fala uma coisa, é como se você estivesse excluindo outra. Como é que você... Isso é uma... Aí eu teria que, todo momento, falar: estou falando isso, mas não é contra isso. Mas se eu fizer uma homilia 100% assim, serão 2 horas de homilia. Ficou claro então que a mulher pode sim trabalhar fora, mas que ela não perca o foco na educação dos seus filhos. Muito bem. Padre, tem igrejas que possuem muita ligação com política partidária e a disputa do poder, elegendo até lideranças políticas. O senhor acha isso normal? E mais, como que o senhor avalia que tem que ser a aproximação ou distanciamento de uma igreja da política no sentido de busca de poder? Até que ponto é correto que a igreja atue para buscar poder político? Eu vi essa pergunta, porque na verdade assim, a gente tem que tentar estratificar isso aí. Primeiro, a gente sabe que na verdade quem candidata é a pessoa, não é a instituição, né? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quem candidata é o cristão católico, o cristão evangélico, ou sei lá, outra denominação. Bem, vamos lá, estratificando. Do meu ponto de vista, não é só o meu ponto de vista da igreja, nós precisamos muito de cristãos na política. Muito, hoje cada vez mais, né? Porque pensa que quando eu terminei a faculdade de medicina, eu não tinha noção nenhuma da moral católica. Mesmo quem estuda ética médica, eu não sabia nada, né? Quando eu fui estudar filosofia e teologia de uma forma mais... Falei: meu Deus, mas como... E hoje a minha cabeça é outra, né? E naquela época que eu terminei, a minha posição política era totalmente diferente de hoje. De valores, né? O que eu valorizo mais, né? Qual é a coisa mais importante. Então é claro que se os cristãos estiverem na política, eles vão impedir que tenham leis injustas, né? Impedir que tenham leis antinaturais, como matar crianças. São pessoas que têm uma formação
para isso. Então, quanto mais cristãos na política... Agora, claro, se aquele que está ali é vendido pelo poder ou pelo dinheiro, ele corrompe a própria raiz cristã, né? Agora, isso é caso a caso, porque é difícil a gente falar uma instituição, tudo bem, que tem, mas tem uma igreja que investe, mas nunca é possível de tirar totalmente o livre-arbítrio daquela pessoa, né? Eu conheço muitos católicos que têm uma boa postura, conheço alguns evangélicos que têm uma boa postura, tem aqueles que têm... Então, assim, eu vejo que a gente deveria avaliar caso a caso. Agora, de uma forma geral, se alguém está me ouvindo, se você é um bom cristão, se você tem valores, busque a política, ajude-nos, né? Porque o padre não pode, né? A gente precisa de leigos bons, leigos que estejam... Mas agora tem uma coisa, estude, reze, seja humilde, porque também você ir para a política e não ter uma vida de oração e não estudar, você vai ser corrompido, seja católico, seja evangélico, porque querendo ou não, o mais imediato, que é o poder e o dinheiro, é fácil de você, né? Para você vencer isso, você precisa rezar muito. É isso aí, palavras do Padre Pablo. Compartilhe esse conteúdo, agora uma live, depois vira conteúdo aqui, podcast, compartilhe e caminhe aí com os amigos. E a gente continua aqui com mais duas perguntas para o nosso entrevistado dessa tarde. Ainda, Padre, ainda sobre política, dentre essas duas grandes correntes ideológicas, o senhor já fez afirmações polêmicas. O senhor já fez afirmações polêmicas em favor da direita e contra a esquerda. O senhor se arrependeu de ter sido contundente, polêmico, ou ainda mantém essa mesma opinião? Aí é outra questão de uma coisa pensar em outra. Eu nunca me declarei de direita, né? Jamais. Agora, daquela homilia para hoje, eu descobri algo que eu não sabia. Que tanto um como o outro foram criados por gente que está por trás. A gente chama de os grandes metacapitalistas, né? Porque a gente colocava sempre capitalismo e comunismo como se fossem contrários, né? E na verdade foi tudo criado. Essa briga, hoje o que eu vejo é que, quando eu usei a palavra esquerdista, que era no sentido de você apoiar alguém da esquerda, mesmo que tenha valores que são anticristãos, como aborto, ideologia de gênero, tudo isso que vai contra... hoje eu não usaria esse termo, por quê? Porque aquela briga que gerou direita e esquerda, para os grandes que estão por trás, na verdade eu trabalhei a favor deles. Porque o que eles querem é colocar nós uns contra os outros, né? Depois hoje que eu fui descobrir, por exemplo, talvez você nem saiba, mas os banqueiros dos Estados Unidos bancaram a Revolução Russa, como chama Jacob Schiff, que é um banqueiro americano, que bancou Trotsky para a Revolução Russa. Talvez eu não sabia que Marx foi encomendado pela Liga, que chamava Liga dos Justos, que são os alemães que mudaram para a França, bilionários, que queriam aquela revolução proletariada, mas não para ajudar o proletário, mas para dominar o poder. Porque eles sabem que isso também não é difícil da gente entender. O que aconteceu nos países comunistas? Os pobres ficaram bem? Não. Todos ficaram paupérrimos e uma super elite. Esse é o intuito dos grandes metamilionários. Então, na verdade, hoje existe um sistema financeiro que quer controlar o mundo e trabalham com essa briga, direita e esquerda. Imagina, por exemplo, nós dois somos duas presas. Tem um predador, né? Mas duas presas que conseguem correr. Difícil de pegar. Só que ele me põe um azulzinho em você e vermelho em mim e fala que nós somos inimigos. E nós começamos a brigar um com o outro. Enquanto isso, eles estão fazendo uma trincheira ao redor de nós. É isso, essa questão. Hoje eu vejo que eles estão muito acima dessa questão de direita e esquerda. George Soros, por exemplo, que é um dos que mais financia a esquerda, que dizem, ele já financiou os conservadores na Romênia, por exemplo. Se você pega, por exemplo, os Estados Unidos, democratas, como se fosse esquerda, e os conservadores da direita, os republicanos, o George Bush financiou Clinton, que é um dos maiores que mais ajudaram, né? Então, na verdade, essa dupla linha já existia antes, desde o Manifesto Comunista, que foi pago por bilionários, né? Que juntou essa Liga Comunista, essa Liga dos Justos, depois passou a ser a Liga Comunista, lá na Alemanha, que depois criaram a chamada, não sei se já ouviu falar, Sociedade Fabiana,
que é uma para contrabalançar, que é a que deu origem ao PSDB. No Brasil, por exemplo, sempre tiveram duas linhas que, na verdade, apontam para a mesma coisa. Então, hoje, o que eu mudaria daquilo ali? Eu não entraria nesse aspecto, porque, na verdade, eu fui usado por eles. Quando eles viram uma esquerda brigando com a direita, eles riam em cima. Olha aí. Porque, na verdade, eles veem a gente como uma genética podre. A América Latina, o pensamento dos metabilionários, aqueles que já têm bilhões de dólares, é dominar todo mundo como capital humano ou capital social. É dominar todo mundo. E usam, tem até, eu anotei o nome de um filósofo que estava no Fórum Econômico Mundial, Yuval Noah Harari, a israelense. Ele, no Fórum Econômico Mundial, ele diz: nós podemos, com a tecnologia, fazer o que o comunismo não conseguiu, nem o nazismo. Hackear pessoas. Isso no Fórum Econômico Mundial, estava lá todos os grandões. Pega agora, eu tenho até o vídeo, né? Então, nós hoje, dentro da educação, nós estamos com um grupo de estudos sobre isso. Eu não sabia, naquela época da homilia, eu imaginava que o comunismo tinha os da cúpula, que sabiam que estavam manipulando embaixo, mas eu não sabia que nem os da cúpula eram massa de manobra para os de cima, né? Hoje, a minha visão muda nesse aspecto. Eu prefiro defender os valores da igreja e ir contra os políticos que vão fazer valor. Esses nomes, conservador, para mim hoje são só rótulos. Isso. Exatamente, palavras aí do Padre Pablo, mostrando conhecimento, muito bem. E ele admite aí que está aprimorando a visão a respeito das questões políticas, direita, esquerda, enfim. Padre, e nós estamos caminhando para o nosso final da nossa entrevista. Daqui a pouquinho o senhor vai receber um presente aqui. Agora vamos voltar à Semana Santa, que é a que nós estamos vivendo. E para finalizar essa entrevista, fique à vontade aí para convidar a todos para a programação da Semana Santa lá na paróquia São Paulo VI. Então, mais uma vez, eu quero encarecidamente pedir para vocês que participem da Semana Santa, ou na Paulo VI, ou na Imaculada, ou na Auxiliadora, ou se você viajar, onde você estiver, né? Mas, pelo amor de Deus, não substitua o momento mais sublime da nossa fé por uma simples viagem passageira, de um prazer, né? Mesmo que você vá para a praia, ali tem igreja, né? Dá para ir, né? Participar da Semana Santa. Eu rezo por vocês, peço que todos rezem por mim. Se eu, como aqui o nosso amigo falou, Valdecir, de casos de gente que ficou ferida de alguma coisa, eu peço que venha me procurar, né? Uma das coisas importantes da vida é você resolver primeiro com a pessoa. E que adianta você ficar atrás falando com um monte de gente e não vai ali resolver aquilo. Eu tenho paroquianos excepcionais nesse sentido. Chega e diz: padre, eu não gostei disso. Isso, e acaba que se tornam os mais amigos, na verdade, né? São as pessoas que a gente fica mais próximo. Primeiro porque a gente tem confiança, que nunca vai, né? E acaba se aproximando mais. Então, eu peço perdão para quem eu feri. Estou lá à disposição, espero que todos vocês participem da Semana Santa, independente de participar ou não, rezo por todos vocês. Estamos muito gratos ao Padre Pablo Henrique pela presença aqui. Essa presença dele era muito esperada, a gente queria ouvir dele aí em cima dessas questões polêmicas e ele deixou tudo isso muito claro. Padre, o senhor é muito bem quisto e por onde anda tem um presente, tem alguém agradando, e a Niversilia está ali e ela é portadora de um presente para o padre. Niversilia, fale sobre o presente, quem dá ao padre e entregue. Esse presente é da Arte Farma, doutora Darlene, Carol e Pedro. Pedido para presentear o senhor. Doutora Darlene, todo mundo da Arte Farma, muito obrigado, Deus abençoe muito vocês aí. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Obrigado, agradeço os iporaenses que desde quando eu cheguei me ajudaram muito. Ninguém é nada se não tem a ajuda do pessoal. Mas o estrangeiro, quando está fora de casa, quem não acolhe bem, a gente fica sozinho. Mas quando tem gente que está do nosso lado, ajuda aí, pessoal, um pouco. É isso aí. É o Padre Pablo, agradecimentos a ele pela presença aqui. E ele pode mostrar o presente aí. Muito obrigado, Arte Farma. Deus abençoe. Valeu, Darlene, Arte Farma, empresa importante aí por lá. Obrigado por participar conosco aqui, brindando aí o padre com esse presente. Eu me despeço do padre, agradecendo ele muito pela presença e pelas orientações que ele nos deu. Eu me despeço e chamando a atenção para a próxima live na quinta seguinte. Quinta seguinte é semana de encontro de muladeiros.
e nós vamos ter aqui conosco aqueles que estão organizando esse grande evento. Quinta-feira será esse o nosso assunto. Até lá, abraço.